Bom, então durante a Guerra Civil, o Lenin cria o Comintern com essa intenção de propagar a Revolução Comunista Mundial, com aquela ideia de que a Revolução Comunista na Rússia era apenas o início de uma revolução comunista global, em especial uma revolução comunista europeia. E o grande foco do Lenin era a Alemanha, o país mais industrializado da Europa, o país que tinha o Partido Socialista Operário, que era também o maior do mundo, que era o Partido Social Democrata. O Lenin esperava que a liderança social-democrata adotasse a posição bolchevique, então que houvesse um racha, a maioria, né, dos operários, a maioria da classe operária passasse para aceitar essa liderança, né, de uma ala mais radical, mais comunista, né, ou mais à esquerda do movimento social-democrata. Mas para ele era fundamental a vitória da Revolução na Alemanha. Porque se a Revolução fracassasse na Alemanha, ou fracassasse também na França e na Grã-Bretanha, todo o projeto dele ia por água abaixo, né, porque dependia muito desse apoio de futuros países socialistas na Europa Ocidental que ajudariam a Rússia bolchevique atrasada a superar o seu atraso. Bom, os bolcheviques venceram a Guerra Civil e em 21 consolidaram a ditadura bolchevique comunista na Rússia. Porém, a Rússia, pessoal, estava em total colapso econômico. A produção caiu drasticamente. Produção industrial, produção agrícola, os serviços, comércio paralisado. O país ficou mergulhado numa hiperinflação. A primeira grande hiperinflação do século XX foi na Rússia, não foi na Alemanha não, foi na Rússia. Né? Com uma escassez de comida, escassez de bens generalizada. A fome assolava sobretudo o campo, porque o governo confiscava a produção dos camponeses para poder alimentar a cidade, né, o Exército Vermelho alimentar ali a base operária, que era a base de sustentação dos bolcheviques. Mas o campo ficou passando fome. Casos de canibalismo se espalharam pelo país. Deixou até o Lenin chocado, né, quando ficou sabendo que os russos estavam se devorando literalmente, que não havia comida suficiente para todo mundo. Né. A Rússia isolada no cenário internacional. Não tinha reconhecimento diplomático. As grandes potências capitalistas, naturalmente, não reconheciam um regime como o regime do Lenin. Impuseram um embargo econômico ao governo russo, ou melhor, à Rússia, porque tinha confiscado, estatizado empresas multinacionais, dado calote na dívida externa, aquele negócio todo. Mais grave ainda para o Lenin, as revoluções comunistas ocorreram na Alemanha e na Hungria em 19, porém fracassaram. E o pior dos cenários para o Lenin estava acontecendo. A Rússia estava tentando construir um regime socialista num país atrasado e destroçado pela guerra, destruído economicamente. Não havia como construir um regime socialista numa situação como essa. O próprio Lenin reconhecia. E a coisa foi se agravando porque a insatisfação popular naturalmente foi crescendo, inclusive entre grupos do povo, dos trabalhadores que haviam apoiado a Revolução. Não eram defensores da volta do antigo regime ou da monarquia, ou mesmo do governo provisório. Eram muitos grupos até liderados por anarquistas, eles estavam mais à esquerda, inclusive, do que os bolcheviques. Queriam uma revolução operária de trabalhadores, mas sem a ditadura do Partido Comunista. Duas grandes revoluções ocorreram, uma no campo, que foi a Revolução dos Camponeses em Tambov, a região de Tambov, e uma revolução dos marinheiros operários à base de Kronstadt, ali próximo de Petrogrado. Que isso aí foi para os bolcheviques foi assim traumático, porque os marinheiros de Kronstadt tiveram um papel central na Revolução de outubro, na revolução em que os bolcheviques tomaram o poder, e agora se voltaram contra eles, acusando-os de tirania, ditadura, de estarem traindo na revolução, etc, etc. As duas revoluções foram sufocadas, mas serviram de sinal de alerta para os bolcheviques. Não dava para construir um regime socialista num cenário como aquele. Então, diante de todas essas dificuldades, qual foi a conclusão do Lenin dos bolcheviques? Naquele cenário, era impossível construir o socialismo, que tinha sido idealizado com uma economia mais industrializada e avançada do que o capitalismo, o que era inviável na Rússia, e que era necessário recuar no projeto do plano socialismo por tempo indeterminado, até surgirem as condições propícias para poder socializar a economia. Foi então nesse contexto, pessoal, que o Lenin adotou a nova política econômica, ou NEP. NEP é a sigla da expressão nova política econômica em russo. O que foi essa nova política econômica? Bom, ela encerrou o comunismo de guerra. Aquela ideia de estatizar totalmente a economia, aquilo foi abandonado. Ela foi uma política de abertura econômica, de retorno parcial e provisório ao capitalismo
para dinamizar a economia, retorno parcial em alguns setores e provisório, não era permanente, para tentar recuperar a economia. Depois que a economia fosse recuperada com incentivos ao lucro individual, incentivo, né, à produção de mercadorias, né, num clima capitalista, aí sim que a economia seria totalmente estatizada. Então o lema que traduziu a filosofia da nova política econômica foi: um passo para trás para dar 2 passos para frente. Vamos recuar um pouco, voltando para o capitalismo, recupera a economia, depois a gente avança rapidamente na direção do socialismo e estatiza tudo. Foi concedido liberdade de produção e de venda para a agricultura camponesa, o confisco da produção agrícola camponesa cessou, acabou. Os camponeses não podiam agora vender o seu produto. E pequenas empresas privadas foram também autorizadas, porém as grandes empresas industriais de serviços continuaram estatizadas. Ao mesmo tempo, Lenin começou a se reaproximar dos países capitalistas, iniciando o estabelecimento de relações diplomáticas. A Alemanha, que estava isolada também depois da Primeira Guerra Mundial, foi a primeira grande potência a reconhecer o regime soviético, isso em 22. A Grã-Bretanha fez isso em 24. Então, gradualmente, a União Soviética estava rompendo aí o isolamento. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ela foi criada oficialmente em 1922. Muito bem. Consequências da NEP. A economia se recuperou. Voltou aos níveis de 1913, antes da Primeira Guerra Mundial. Mas foi criada uma economia mista, com uma agricultura privada capitalista combinada com uma indústria estatal socialista. Quem mais deu bem nessa nova política econômica foram os kulaks, os camponeses considerados ricos. Rico entre aspas, pessoal, porque a pobreza era muito grande no país. E a riqueza é sempre relativa, né? Você é rico se comparado ao seu vizinho, as outras pessoas. Então, na Rússia, se tinha um camponês que tinha uma vaca e os vizinhos não tinham nenhuma vaca, aquele camponês era considerado rico. Então, não é rico no padrão de um pequeno proprietário fazendeiro norte-americano, né, ou então europeu, americano-europeu, não. Era um camponês considerado rico naquele contexto da pobreza que caracterizava a Rússia daquele período. Também quem se deu bem foram os Nepmen, que era uma espécie de uma pequena burguesia urbana, pequenos comerciantes, pequenos empresários que puderam abrir seus negócios no clima da NEP. Era aparentemente uma contradição. Quer dizer, os bolcheviques fizeram uma revolução para criar o socialismo e, no final, estavam adotando um plano econômico que permitia a sobrevivência do capitalismo e a formação não de uma grande burguesia, mas de uma pequena burguesia, para usar a terminologia marxista, uma pequena burguesia, uma classe média, né, de pequenos proprietários rurais, de pequenos empresários urbanos, que naturalmente era incompatível com o projeto socialista. Em algum momento eles teriam que resolver essa questão. Outro problema, e a tal Revolução Mundial? Como construir de fato uma economia socialista plenamente industrializada numa situação como aquela? Né? A NEP estimulou o camponês a produzir bens agrícolas, mas as indústrias estatais elas tinham escassez de capital, de recurso. Então elas não conseguiam produzir bens estatais, mercadorias, melhor dizendo, bens industriais, né, da indústria estatal, as mercadorias industriais em larga escala, porque faltava capital para investir nas indústrias. Então chegou um ponto que até o camponês ele ficou sem estímulo de continuar a produzir comida em grande quantidade, porque ele podia produzir, vender e obter dinheiro, mas ia comprar o quê? Faltava bens industriais, faltava trator, faltava fertilizante, faltava uma roupa para ele comprar para a mulher dele. Então a NEP foi entrando num dilema. Ou você estatizava tudo de uma forma violenta, tomando a terra dos camponeses, uma violência ímpar, que nunca havia acontecido antes na história, ou fazia o contrário, privatizava as indústrias, para estimular a livre iniciativa e a vinda do capital estrangeiro, mas isso seria contrariar a lógica da própria revolução. Né? Isso era um dilema que os bolcheviques estavam tendo que enfrentar. Como é que o Lenin enfrentou esse dilema? O Lenin não enfrentou esse dilema. Ele teve um derrame, morreu em 1924, e a morte dele acabou resultando numa disputa pela sua sucessão dentro do Partido Comunista da União Soviética e, claro, na União Soviética como um todo. Mas sobre essa disputa pelo poder e a ascensão do Stalin, eu comento na próxima aula. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.